Vamos então refletir sobre o que disse Salomão: é melhor serem dois do que um. Veja se tem alguém precisando do seu auxílio para encontrar Eclesiastes, capítulo 4. Vou ler do verso 9 ao verso 12. Assim está escrito, eu leio na Nova Versão Internacional: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Salomão foi o homem mais sábio que o mundo já conheceu. A Bíblia nos informa que esta sabedoria foi um presente de Deus, que deixou que ele escolhesse o que quisesse. Se fosse hoje em dia, não é? Poderíamos dizer um Pix em branco, porque se falar de cheque em branco, muita gente não vai nem saber o que é isso, não é? Mas um Pix em branco foi o que Deus ofereceu a Salomão, e ele escolheu a sabedoria. Sabemos também pela Escritura que Salomão não continuou muito sábio à medida que o tempo foi passando. Salomão acabou fazendo muitas alianças políticas, acabou fazendo muitos casamentos políticos com os reinos à sua volta, o que acabou fazendo com que ele se desviasse de Deus e enveredasse pelo caminho da idolatria. Mas, na sua velhice, portanto, podemos acrescentar, já com os cabelos brancos ou com poucos cabelos, não sabemos, Salomão escreveu essas expressões que demonstram uma sabedoria singular, que demonstram lições preciosas que todos aqui e aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo podem e precisam aprender. Quando Salomão começa o texto no verso de número 4, capítulo 4, verso 9, falando que é melhor, eu queria pensar com você rapidamente sobre essa afirmação. O que é melhor? Eu e você fomos criados por Deus e capacitados a avaliar, a considerar. Por exemplo, ainda que você tivesse os seus olhos vendados e lhe fosse dado 2 pequeninos doces diferentes para que você os experimentasse, certamente, depois de prová-los, você saberia informar: o melhor é o primeiro, ou o melhor é o segundo. Eu uso óculos desde os meus 16 anos, e o exame oftalmológico é sempre um desafio, porque o profissional muda a lente e pergunta qual que é melhor. Eu garanto para vocês que tem hora que eu não sei. Parece a mesma coisa. Aí você pede com aquele jeitinho, né, de desculpas: dá para repetir? Aí o profissional volta, avança, e você ainda está na dúvida. Mas não vai dar o braço a torcer, né? Não, é esse aqui. E aí o exame continua. No final sai a prescrição e você renova, turbina a sua lente. Saber o que é melhor exige uma comparação. Não dá para afirmar que algo é melhor sem que tenhamos um parâmetro, sem que tenhamos um ponto, tenhamos um sinal, tenhamos um modo de comparar. E isso não fazemos apenas com coisas boas, não é verdade? Tem uma comparação que é muito ruim, que é quando nós precisamos descobrir qual é menos pior. Não é uma escolha agradável, mas escolher o que é melhor é sempre uma escolha agradável.
Mais difícil ainda quando as duas opções são maravilhosas, né? São excepcionais. No final do ano passado, nós tivemos que fazer uma escolha com relação à nossa caravana às terras bíblicas. Pretendíamos ir ao Egito, à Jordânia, a Israel, mas o conflito não permitiu que o nosso projeto se concretizasse. E precisamos fazer uma escolha. A escolha era adiar o projeto por um ano, portanto para 2025, ou mudar o roteiro e irmos para outras terras bíblicas. Em votação, a maior parte optou por mudar o roteiro. E assim fomos nós para Roma, Grécia e Turquia. Que maravilha, né? Como Deus é bom. Nos deu um cruzeiro de presente que não estava previsto, nos deu um passeio de balão que não estava previsto. Ou seja, posso garantir para os irmãos, Deus não mudou. Ele continua capaz de nos surpreender, de nos mostrar que Ele vai muito além do que a gente pensa, imagina ou pede, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Salomão então usou essa expressão, é melhor, e eu queria que você levasse para casa no seu coração, ou mesmo onde você esteja nessa hora, que você guardasse isso. Escolha sempre o melhor. Ah, pastor, mas às vezes eu pensei que era o melhor e não me dei bem. Às vezes eu pensei que seria a melhor escolha, mas o final não foi tão bom assim. A Bíblia entende essa situação. Por isso que a Bíblia afirma, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Escolher é uma prerrogativa humana, nos foi dada pelo próprio Deus. Mas lá no Jardim do Éden aconteceu um problema, porque Adão e Eva, sem pecado, foram colocados diante de uma escolha. A árvore do bem e do mal, que Deus tinha dito para eles não comerem, estava sendo apresentada por Satanás como algo muito bom, desejável, agradável e top. E aquele casal que não tinha pecado, avaliou, considerou, escolheu e errou. Querido, querida, se eles que não tinham pecado erraram, que dirá nós, que somos pecadores de nascença? Davi afirmou, em pecado fui gerado, não é? Em desobediência me concebeu minha mãe, enfim, nós somos pecadores e temos dificuldades de escolher. Se você perguntar a esses casais que estavam aqui, que agora estão com as suas placas, como é que foi a escolha, certamente não vai dar 5, 10 minutos de prosa. Recomendo que vocês os visitem em casa, tomem um café e quem sabe depois de 2, 3 horas de papo, vocês saibam um pouquinho da história desse início, desse começo, que já tem mais de 4 décadas de existência. Portanto, fazer escolhas é difícil, mesmo que sejam entre duas coisas boas. Mas eu e você precisamos escolher. Jesus morreu numa cruz para que eu e você e todo ser humano pudesse escolher, por exemplo, se aproximar de Deus, por exemplo, aceitar o perdão que Ele oferece, por exemplo, receber a Jesus como Salvador, por exemplo, viver eternamente. São escolhas, e Salomão nos chama a atenção nesta noite para a escolha que é melhor. O texto que li, Salomão não está falando especificamente de casamento, ele está falando de relacionamento, ele está falando de comunhão, ele está falando de laços de amizade, de fraternos laços familiares também, por exemplo. Mas eu quero destacar aspectos que, no dizer de Salomão, são muito importantes para que a gente possa escolher melhor. E o verso de número 9, que é o primeiro que foi lido, Salomão fala sobre companhia. Talvez alguma vez você já tenha a necessidade de fazer algo chato, demorado, difícil, cansativo. Trouxe ali uma imagem de uma pintura, não é? Mas
Querido, querida, se for compartilhado, se você tiver um ajudante, se for na companhia de alguém, certamente o trabalho deixará de ser tão penoso e pode mesmo sim se tornar prazeroso. Salomão afirmou: é melhor ter companhia do que estar sozinho. E ele foi bastante pragmático nessa afirmação, porque ele disse: porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então, se eu trabalho, se a minha esposa trabalha, se a esposa trabalha, o marido trabalha, e os dois juntos oferem recursos para o sustento da família, para o sustento da casa, que coisa boa, que alegria é poder partilhar do trabalho que nos dá condições para viver e para sustentar a nossa família. O que não dizer daquelas que abriram mão de uma vida fora do lar para uma vida dentro do lar? No INSS, muitas das vezes eu atendi mulheres que eu perguntava: você trabalha? E algumas abaixavam os olhos, meio constrangidas, diziam assim: eu não trabalho. E eu aprendi e rapidamente replicava: não, não é verdade. Eu estou perguntando se você trabalha fora de casa. Porque dentro de casa eu tenho a mais absoluta certeza que você trabalha. Sem férias, sem 13º, sem hora extra, não é? E sem aposentadoria. Portanto, Salomão pensou: se duas pessoas trabalharem, elas vão ter uma recompensa maior do seu esforço. Enquanto um cuida, o outro vai à luta. Enquanto a outra cuida, o outro vai caçar, não é? Buscar o alimento, buscar as condições. Salomão deixa claro que é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Por isso a sua conclusão óbvia, que é melhor serem dois do que um. Nas situações diárias que eu e você enfrentamos todos os dias, portanto, é sempre melhor poder contar com a ajuda de alguém, seja o cônjuge, seja um familiar. Essas bolsas que foram entregues aos casais, ontem à noite a Núbia e o João Pedro que estavam preparando. Que bom poder contar com a ajuda da família para não fazer tudo sozinho. Certamente é muito bom contar com a ajuda dos colegas de escola, de trabalho, dos amigos que são cultivados ao longo do tempo, dos próprios irmãos e irmãs da igreja. Mas Salomão vai adiante e diz: e se um cair? Querido, querida, a terceira idade é um perigo, a tal da queda. Cada vez que o idoso cai, né, eu sinto um arrepio, porque penso logo no fêmur, penso no quadril, penso no braço, penso na cabeça. Precisava dormir de escafandro, né, para poder não correr nenhum risco de levantar à noite e cair na tentativa de ir ao banheiro. Salomão disse: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Quando nós vamos envelhecendo, vai chegando uma época em que levantar sozinho vira um desafio. Sentar no chão é fácil, mas levantar depois que as netinhas saem correndo é outra história, não é? É preciso ajuda. Qualquer pessoa pode sofrer uma queda, não é verdade? As crianças caem, os adolescentes caem, os jovens caem, os adultos caem, os idosos também caem. Porém, geralmente nos idosos o estrago é maior. Será que alguém pode ajudar? Quando você vê alguém que caiu, há no seu íntimo uma vontade de rir, há um desejo de olhar para o outro lado e seguir a sua rotina, ou quem sabe se apresentar para ajudar, para estender a mão, para colocar de pé. Salomão disse que é melhor serem dois, porque se um cair, o outro vai poder ajudar. Um amigo pode nos ajudar a nos levantar. O nosso inimigo vai rir. Uma pessoa de coração duro vai ficar indiferente. Mas um cristão não pode deixar de considerar o risco de uma queda. Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Você conhece alguém que não conhece a Cristo? Você conhece alguém que ainda não está salvo? Vai ficar esperando ele caído? Vai passar de largo? Vai fazer de conta que não está vendo?
vamos ajudar a que ele se levante, a que ela se ponha de pé, que conheça a Cristo, que tem uma vida abundante, nome escrito no livro da vida, lá no céu, só coisa boa. Não porque caímos, mas porque Deus nos enviou Jesus para nos erguer e nos colocar de pé ao seu lado. Salomão afirma um pouco mais, verso de número 11. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Se dois dormirem juntos, certamente vão se aquecer, porque haverá uma troca do calor natural do nosso corpo em funcionamento, o que certamente nos abençoa. Todo casal sabe disso. Porém, não são apenas as necessidades de um calor corpóreo numa noite fria, com pouca coberta. Amor, respeito, paz, alegria, autoestima, admiração. Eu e você temos tantas necessidades que nós mesmos não podemos suprir. Precisamos do outro, precisamos de outra pessoa. E Salomão está se referindo a essas necessidades que eu e você sozinhos não somos capazes de nos proporcionar. Precisamos semear para poder colher. Conheço pessoas que se queixam. Ninguém me liga, ninguém me visita, ninguém me chama pelo nome. E eu digo, você já fez isso hoje? Você já ligou para alguém? Você já chamou alguém pelo nome? Você já se propôs a ir na casa de alguém? Semeie, plante, porque esperar colher o que não foi plantado não é apenas uma insensatez, é uma tolice, não é? Não adianta olhar para o céu e para a terra na esperança de que nasça alguma coisa que não foi plantada. Precisamos plantar. E a expressão bíblica é que aquele que planta mais, colhe mais. Se você quer colher mais, plante mais. Semeie amor, respeito, paz, alegria, autoestima, admiração, e você inevitavelmente vai colher. Vamos caminhar para o fim. E Salomão, no texto final, a partir do versículo de número 12, diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Eu trouxe uma imagem aqui do octógono, onde um contra um, certamente no final haverá um vencedor e haverá um vencido. Salomão entende que você e eu, se estivermos sozinhos, seremos presa fácil. Como eu disse para a caravana, no primeiro dia de viagem, nós estávamos indo para uma terra diferente, de um povo diferente, cultura diferente, língua diferente, e é claro que eu não teria condição de protegê-los a todos. Então eu disse, lembrem-se, catitu, longe da manada, vira comida de onça. Então, por favor, não se afastem, não se espalhem, estejam próximos, sejam vistos, porque disse Salomão, se dois estiverem juntos, poderão resistir melhor, não é? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Viver é uma luta, meu amigo, minha irmã. Não pense que é um passeio, nunca foi. Viver é uma luta diária. Talvez você não possa vencer se estiver lutando sozinho. Evidentemente que se você se aliar a Deus, você será invencível para os planos dele, para os propósitos dele. Talvez tenhamos que abrir mão dos nossos propósitos, dos nossos planos, se eles não estiverem afinados com os planos e os propósitos do Senhor. Mas certamente sozinho podemos ser mais facilmente vencidos. Coitado daquele que acha que pode vencer a vida sem Deus. Coitada daquela que acha que pode ser vitoriosa sem Jesus. Na minha juventude eu me aproximei de um diácono experiente e disse: irmão, que loucura viver esse tempo sem Deus. E aquele irmão que já tinha mais de 80 anos, irmão Vivaldo Domingues Pinheiro, na primeira igreja batista em Vitória, deu um sorrisinho de canto de lábio
e falou assim para mim: Almir, sempre foi uma loucura. Não é esse tempo, aquele que eu tinha 18 anos. Não é esse tempo em que eu estou caminhando para completar 62. Em todos os tempos, sempre foi uma loucura tentar viver sem Deus. Mas tem muita gente ainda tentando. Portanto, se sozinhos nós podemos ser mais facilmente vencidos, mas dois conseguem defender-se, quem tem lutado com você e por você? Os casais que aqui foram homenageados, certamente em muitos momentos precisaram lançar mão das armas, para defenderem um ao outro, para defenderem o seu lar, para defenderem a sua casa. Espero que nenhum deles tenha que pegar numa arma de fogo para fazer isso, porque o perigo é muito grande, especialmente se você tem um cachorro e mora na mata da praia. Por isso que eu não tenho cachorro. Vamos concluir? Eu e você precisamos escolher, ok. Salomão disse que devemos escolher o melhor, ok, mas nós não podemos saber com antecipação o que é melhor. Olha que dificuldade que eu e você nos deparamos vez ou outra. Precisamos escolher, sabemos que precisamos escolher o melhor, mas nós não temos o domínio, o poder, o conhecimento suficiente para fazer a escolha certa. E aí é que entra de maneira preciosa a conclusão deste pequeno texto ditado por Salomão, o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Porque Deus sabe escolher o melhor. Ele sabe escolher o melhor e Ele quer escolher o melhor para nós. Portanto, é perfeitamente possível que eu e você acertemos nas escolhas, se dependermos dEle, se buscarmos a sua direção, se desejarmos a sua ajuda. Quando examinamos a Bíblia, acerca de textos que falam sobre a união de um homem e uma mulher, vemos que no modelo divino deve sempre haver uma terceira parte. Deus não apresentou o homem à mulher e disse: virem-se. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos os dias à tardinha Deus vinha ao jardim para conversar com eles, para perguntar-lhes como foi o dia, o que vocês fizeram, o que aconteceu que você poderia dizer que foi o melhor deste dia. Portanto, Deus sempre se incluiu na família, no casamento. Quando eu falo de uma terceira parte, não estou me referindo à presença de alguns filhos, ou mesmo de alguns pais. Há 2 anos o meu sogro, que está acamado e ficou viúvo, mora comigo e com a minha família. Então ali nós temos uma outra parte que foi agregada à família, que é o meu sogro, pai da Núbia, avô da Fernanda e do João Pedro. Mas não é essa a terceira parte que Deus fala. Também Deus não fala dos netos, que é sempre uma bênção, né, irmã Imaculada? Que alegria poder ter uma netinha nos braços, como a irmã recentemente conquistou esta coroa. Mas fala sim da presença e da participação de Deus no casamento. É isso que faz a diferença. Quando você vai a uma loja de lembranças e pergunta: eu quero uma lembrança para um casal que está fazendo 60 anos, 65 anos, 70 anos de casamento, você vai ouvir: isso não existe. Mas você sabe que existe. E existe porque Deus é fiel. Porque o Deus que cria é o Deus que conserta. O Deus que cria é o Deus que aperfeiçoa. O Deus que cria é o Deus que desenvolve. E louvado seja Deus, porque cada etapa da nossa vida foi pensada pelo Criador. De maneira que, quando Salomão conclui: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, ele está nos ensinando que Deus é a terceira parte desta união. Um cordão de 3 dobras envolve o marido, a esposa e Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que já passou pela semana das núpcias,
Você que já viveu a lua de mel, que já completou aquelas bodas de papel no primeiro ano de casamento, e que agora já passou dos 40 a 2, lembre-se, inclua Deus no seu casamento. É o que não pode faltar, é o essencial, é o fundamental. Deus é joia, o resto é bijuteria.